Olá, sejam muito bem-vindos ao Miracles. Eu sou Vivian Kenfakuri e hoje a gente vai continuar falando do mesmo assunto que a gente falou no último episódio e a gente vai falar hoje do que mais agrada a Deus. Então curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal e aproveitem para mandar esse vídeo para abençoar a vida de outras pessoas. Então, no último episódio a gente falou que a gente pode ser reconhecido, muito bem reconhecido pelo mundo espiritual. O mundo espiritual a gente não engana. E dependendo de como estiver o seu coração, o mundo espiritual vai te reconhecer. Tanto o lado bom como o lado ruim. Tanto os demônios sabem direitinho as coisas erradas que você fez e a intenção do teu coração. Muitas vezes eles percebem a intenção do teu coração, mas principalmente Jesus. Ele sabe qual é a intenção do teu coração e é muito importante que você queira agradá-lo, que você esteja fazendo as coisas para agradar Jesus. Então, hoje a gente vai analisar quais são as coisas, né? Algumas das coisas que agradam Jesus. Eu selecionei 3 trechos bíblicos para a gente falar sobre eles e analisar, então, o que faz com que Jesus te reconheça. Só para te contextualizar melhor, né? Se você não assistiu o último episódio, eu vou falar então desse trecho primeiro, né? Que fala de Mateus 7, 22 e 23, fala: quando aquele dia chegar, muitas pessoas vão me dizer: Senhor, Senhor, pelo poder do seu nome anunciamos a mensagem de Deus e pelo seu nome expulsamos demônios e fizemos muitos milagres. Então eu direi claramente a essas pessoas: eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que só fazem o mal. Então é disso que eu estou falando, essas pessoas então que tinham certeza que seriam reconhecidas por Jesus, porque estavam lá operando nos dons do Espírito, profetizando, falando no nome de Jesus, quando elas chegaram no céu, né? Quando elas chegaram no dia do julgamento, Jesus falou: eu não sei quem são vocês, afastem-se de mim, vocês que só fazem o mal. Então, para a gente saber o que agrada a Deus, eu primeiro quero falar sobre o fruto do Espírito, porque o fruto do Espírito é o fruto que produz quem anda com o Espírito, quem tem o Espírito Santo habitando dentro dele e deixando o Espírito agir e agindo de acordo com o que o Espírito quer e não conforme o que a sua carne quer. Então, o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. E eu acho muito importante a gente estudar o fruto do Espírito, né? Inclusive eu já fiz episódios só sobre isso, só sobre esse assunto. É importante a gente saber, porque assim a gente consegue ter um balizador, a gente consegue saber, bom, se eu estou verdadeiramente andando, né, com Jesus, se eu estou fazendo o que Ele quer, o que eu vou produzir? E é importante que você analise na sua vida, né? Porque toda vez que você fizer coisas que não estão de acordo com isso, ou que vão em completo desacordo com isso, você já sabe que você não está agindo da maneira que Deus, que Jesus gostaria que você agisse. Então, essa é uma maneira de você saber se você seria reconhecido por Jesus, é analisando: eu estou produzindo o fruto do Espírito? Eu estou produzindo essas características? Outra maneira também para a gente analisar se a gente vai ou não ser reconhecido por Jesus são as coisas que a natureza humana produz. E elas estão lá em Gálatas 5, de 19 a 21, e ela diz o seguinte: as coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas, elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse: os que fazem essas coisas não herdarão o reino de Deus. Olha que coisa mais perigosa. Então, se você também pratica essas coisas, e a gente tem que analisar bem, porque muitas vezes você acha que você está super andando com Deus, mas se você tem uma vida assim, eu sempre resumo isso aqui em 4 partes, né? Para quê? Porque são muitas características, né, que a natureza humana produz. Então eu falo que, em primeiro lugar, estão as baixarias. Né? Ele fala de coisas que são de impurezas, então eu falo que, para dar uma resumida, são as baixarias. Em segundo lugar, são as feitiçarias,
né? As feitiçarias, aquela coisa de consultar isso, consultar as cartas, esse tipo de coisa também desagrada imensamente a Deus. Então, é o segundo fator. A outra coisa são as brigas, né? Que eu dou uma resumida, que ele fala de vários fatores, mas que eu chamo de brigas. Então, se você é uma pessoa muito encrenqueira, se você é uma pessoa que gosta de arranjar confusão, se você não está sempre procurando estar em paz ou deixar as pessoas em paz entre elas, isso é uma coisa também que desagrada imensamente a Deus. Então pensa bem se isso não é uma coisa que você tem praticado, porque você quer ser reconhecido por Jesus com certeza. E a outra coisa eu chamo de as baladas. Também é um outro fator que, né, as bebedeiras, as farras, ele fala, e outras coisas parecidas com essa, então eu falo que são as baladas. Toma muito cuidado, porque geralmente essas coisas vão levar a outras coisas ruins. Então, são coisas que não agradam a Deus, são coisas que são feitas por quem não está andando com o Espírito, com quem está deixando a natureza humana produzir tranquilamente tudo o que quer, está fazendo o que dá na telha e não está se importando em fazer a vontade de Deus. E outro trecho da Bíblia que eu também escolhi para a gente ver quais são as coisas que agradam a Jesus, que nos fariam ser reconhecidos por Ele lá no céu, quando a gente estiver lá no dia do juízo final, são as pessoas que não herdarão o reino de Deus. É sempre bom a gente ficar muito atento com isso, né? Porque isso está lá em 1 Coríntios 6, 9 e 10, que diz o seguinte: vocês sabem que os maus não terão parte no reino de Deus. Não se enganem, pois os imorais, os que adoram ídolos, os adúlteros, os homossexuais, os ladrões, os avarentos, os bêbados, os caluniadores, os assaltantes, não terão parte no reino de Deus. Então, é muito perigoso se você, né, faz parte disso aqui, eu espero que não, mas tem muitas dessas coisas que elas são levadas numa boa pelo mundo, né, que as pessoas falam, não, isso aqui não tem nada a ver, isso não tem problema, não, eu posso fazer essas coisas que eu vou entrar no reino de Deus. Toma muito cuidado, porque você pode muitas vezes estar fazendo coisas legais para outras pessoas e achando que isso vai compensar esse tipo de coisa, né? Algumas dessas características das pessoas que não herdarão o reino de Deus, e você pode ter uma surpresa muito desagradável quando chegar lá no céu e Jesus falar, eu não te conheço. Então, bom, hoje eu vou ficar por aqui, mas curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal e aproveitem para mandar esse vídeo para abençoar a vida de outras pessoas. Fiquem com Deus.